Olá, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Faísca Narras e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é a prática do planejamento sucessório. Então, em primeiro lugar, quero parabenizar a Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina por estar fazendo esse projeto, possibilitando que nesse período em que nós estamos no isolamento, possamos também trocar conhecimentos e ideias, né, e debater e nos aprimorar, mantendo, né, o nosso isolamento. Esse projeto, então, também é para substituir, né, não substituir, mas para que a gente possa manter o nosso compromisso que nós tínhamos de todos os cursos agendados da Escola Superior da Advocacia, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito de Família, para capacitar os advogados do Estado, a aperfeiçoar, né, na prática de direito de família e sucessões. Pois bem, o assunto planejamento sucessório é um assunto que tem tomado grandes proporções recentemente e eu vou trazer alguns dados e alguns números que destacam a importância do planejamento sucessório e, ao final, algumas sugestões, né, dentro desse nosso tempo e dessa nossa proposta, sugestões de modelos ou de formas de planejamento sucessório. Destaco também que o nosso enfoque vai ser o planejamento sucessório via testamentos, contratos e pactos, não falando de holdings ou empresas necessariamente, não é esse o nosso foco, é o nosso recorte dentro desse nosso tempo. Ok? Então vamos lá, eu vou agora ajustar aqui para colocar uma imagem, algumas imagens de slides que vão fazer algumas reflexões conosco. Então, a primeira coisa que eu sempre faço de questionamento em qualquer lugar por onde a gente leva a ideia do planejamento sucessório é perguntar se existem mais uniões estáveis ou mais casamento. Eu normalmente recebo do público a resposta de que nós temos mais uniões estáveis do que casamento, mas isso ainda não são os dados que nós temos no censo. Esse ano, aliás, 2020, seria o ano de censo e foi adiado, né? A notícia saiu essa semana que o censo foi adiado para 2021 em razão de toda a situação que está sendo vivenciada na atualidade. Acredito que no censo de 2021, o próximo que vai ser realizado, nós vamos conseguir identificar o aumento das uniões estáveis. A gente percebe que de 2000 para 2010 teve um aumento, mas ainda não dá para identificar na atualidade, mas sim, mas pessoas vivem na informalidade. Nós temos esse aumento da informalidade e quando eu pergunto às pessoas por quê, né, que o nosso planejamento sucessório, que é o planejamento da transmissão de patrimônio após a morte, já inicia no planejamento do tipo de relacionamento que eu vou ter. Outra coisa que estatisticamente chama a atenção é o número de casamentos que são realizados no regime de comunhão parcial. Estatisticamente, nós temos a média de 1 milhão de casamentos por ano no país e 350 mil divórcios, mais ou menos, tá? Esse é um a cada 3 casamentos, digamos assim, o número de divórcio. E desses divórcios, a grande maioria, mais de 80%, são de pessoas casadas no regime de comunhão parcial, o que nos leva à seguinte conclusão. Ou as pessoas não discutem, né, o regime de bens e acabam adotando o regime legal, porque é mais simples, é mais fácil, talvez porque não conheçam todos os detalhes a respeito do regime de bens, ou talvez porque achem que é o regime mais adequado. Mas o fato é que muita gente ainda não faz pacto ou contrato, né, projetando esse mesmo número para a união estável, nós teríamos grande maioria das uniões estáveis ainda no regime de comunhão parcial. Os casamentos celebrados em comunhão parcial, um número de divórcio de mais ou menos 350 mil por ano, e aí nós temos um outro dado que é importante analisar para o que diz respeito ao planejamento sucessório, que é a idade dos homens quando do divórcio. 14% dos homens, aquele número ali, 14%, são homens que se divorciaram antes dos 30. Entre 30
e 40, nós temos o 31%. Se somar os dois primeiros números, nós temos que 45% dos divórcios foram realizados por homens com menos de 40 anos. E esse número também se repete nas mulheres. 21% das mulheres que divorciaram não tinham 30 anos, tinham menos de 30 anos, e 32% tinham entre 30 e 40 anos quando do divórcio, significando também que mais de 50% das mulheres, quando se divorciaram, neste ano de 2016, não tinham nem 40 anos. Consequência disso, as pessoas vão se relacionar de novo, vão casar de novo, possivelmente divorciaram com filhos pequenos, considerando a idade, e terão novos relacionamentos, e esses novos relacionamentos serão com pessoas que não são os pais dos seus filhos. Então, primeiro dado para a gente analisar o grande número de casamentos entre pessoas que não são os pais, né, dos seus filhos, e o número de divórcios também. O tempo de casamento, por média, então, 46% dos casamentos tinha menos de 10 anos de duração, evidente, né, em razão da idade que nós vimos ali das pessoas quando do divórcio. Agora, olhem outro dado. Quando do registro de óbito, nós temos que 34% das pessoas são casadas. Aqui, nesse dado estatístico, não consta as pessoas em união estável, porque não altera o estado civil, mas eu ouso arriscar que pelo menos mais uns 20% dessas pessoas, né, que estão ali entre os solteiros, os viúvos, os divorciados, são pessoas que vivem em união estável. Podendo dizer pelo menos que mais da metade das pessoas, quando falecem, tem um relacionamento conjugal, seja união estável, seja casamento. Então, estudar um planejamento sucessório tem relevância, em especial se nós considerarmos um modelo de família em que possivelmente na data do óbito eu não esteja casado com a pessoa que é o pai ou a mãe dos meus filhos. É claro que por vezes, né, eu sempre digo que quando as pessoas casam, não pensam em divorciar, mas o divórcio é uma realidade, a estatística nos mostra a realidade, o tempo médio de duração dos casamentos no Brasil está baixando, sem dizer se isso é bom ou ruim, porque são dados, são análise de números, o bom ou o ruim eu deixo para análise individual, mas é um fato, uma realidade, que a média do casamento tem ficado em torno de 13 anos. Aí agora, some a tudo isso, a idade média da morte do brasileiro, do óbito, que vem subindo nos últimos anos, mas nesse ano, todos esses dados são de 2016, as pessoas, a maior zona, né, a maior faixa de óbito está ali entre as pessoas de 80 a 70 anos. Isso significa, então eu sempre faço esse pensamento, né? Se as pessoas, se o tempo médio de casamento é 13 anos e nós vamos viver até os 80, quantos casamentos é possível que se tenha durante a vida? Né? Ou, pois bem, agora que deixa eu voltar antes de passar ali, e no que diz respeito agora a essa importância desse planejamento todo familiar. Se nós temos um número de casamentos, pessoas que não vão ser pais dos filhos, nós temos uma mudança muito grande do perfil de família que nós tínhamos até alguns anos atrás. Essa mudança levou à mudança do Código Civil também, né? Será que ela foi boa? Será que não foi? Justamente essa mudança no perfil familiar e a mudança no perfil das famílias faz com que o planejamento sucessório tome cada vez mais proporções importantes. E aí, vamos pensar o seguinte, basicamente, né, entre os relacionamentos mais comuns que nós temos reconhecidos no direito de família, nós temos o casamento e a união estável. Ainda temos um grande número de casamentos e também temos uma crescente no que diz respeito à união estável. O primeiro passo do planejamento sucessório familiar, né, no que diz respeito ao âmbito familiar, é planejar se eu vou ter um casamento ou uma união estável. É a mesma coisa? Tanto faz? Será que a união estável é um casamento com menos formalidades? Do ponto de vista jurídico,
nós poderíamos dizer o seguinte: o casamento ele se enquadra na categoria de negócio jurídico, ainda que negócio jurídico especial de direito de família, porque ele exige uma manifestação expressa de vontade. Para ter um casamento, eu vou até o registro civil, faço todo o processo de habilitação e vai ser marcada uma celebração específica onde os nubentes ou os noivos vão manifestar expressamente: olha, eu estou aqui, eu aceito casar, e é essa forma. Isso está registrado, tem a data do registro do casamento, e quando ele terminar, tem a data do registro, seja pelo divórcio ou seja pela morte. A união estável, ela não entra na categoria negócio jurídico. Não no Brasil. No Brasil, a união estável ela é um fato jurídico. E isso tem uma diferença muito relevante do ponto de vista prático, porque o casamento, por estar na categoria negócio jurídico, tem a ideia da manifestação da vontade. Já a união estável, por ser um fato, independe da manifestação da vontade. Portanto, não importa se eu disse, verbalizei que eu quero ou não uma união estável. Se eu vivi a união estável, ela pode ser reconhecida pelo mundo jurídico e, portanto, ter efeitos. Não é natureza contratual. Ainda que nós possamos falar em eventual contrato de união estável, não é um contrato para o início do relacionamento, mas é um contrato para regular os efeitos de um relacionamento que existe. Do ponto de vista concreto, se eu vou a um tabelionato, não é no registro civil, agora é no tabelionato, vou a um tabelionato e faço uma escritura declaratória de união estável, né? Eu e mais alguém vamos lá e fazemos uma declaração de união estável, nós não estamos fazendo um contrato, nós estamos fazendo uma declaração. Tanto que quando eu declaro, eu posso declarar há quanto tempo eu vivo em união estável. Agora, no que diz respeito ao regime de bens, ou aos efeitos dessa união estável, eu estou fazendo o contrato naquele momento. Né? Isso gera, inclusive, dúvidas sobre a possibilidade de ir lá e declarar que eu vivo em união estável há 10 anos, isso é possível, mas a possibilidade de dizer que nesses 10 anos o regime de bens foi diferente da comunhão parcial, foi a separação, por exemplo. Há uma discussão a respeito da possibilidade de retroagir ou não no regime de bens, e eu entendo que é possível essa cláusula de retroação, claro, resguardando direitos de terceiros, mas entre eles, eu já entendi diferente, viu? Mas nos últimos anos, com as últimas reflexões, eu tenho pensado nessa possibilidade. Então, vou lá, declaro que vivo há 10 anos e que desde o início era um determinado regime de bens. Agora, digo que isso não é algo muito pacífico, ainda nos dias atuais, ou muito aceito, né? Podendo gerar questionamentos. Quando a gente vai fazer um contrato, vejam, quando nós vamos fazer uma declaração de união estável, nós não estamos regulamentando se as pessoas se gostam ou não se gostam, da mesma forma o casamento. Quando mesmo que a gente diga que o casamento faz parte da teoria contratual, nós não estamos negociando gosto ou não, estamos negociando os efeitos desse relacionamento e não o afeto. Isso é muito importante, porque nós falamos muito em afeto no direito de família hoje, e é extremamente relevante, porém, o objetivo de fazer um documento regulamentando a união estável ou regulamentando o casamento é para a regulamentação dos seus efeitos, principalmente os patrimoniais e, claro, as consequências pessoais e as responsabilidades que decorrem disso. Como a união estável, ela não é um negócio jurídico, fica a pergunta: quando é que eu sei que eu tenho uma união estável? Então, vamos lá, alguém vai iniciar um planejamento e tem um determinado patrimônio, tem uma empresa e começa a se questionar: é melhor eu casar ou ter união estável? Não, mas eu não vou casar. Mas e se eu viver com alguém? Será que eu tenho uma união estável? No casamento é muito certo, eu só vou ser casada se eu efetivamente for ao registro civil e fizer todo o procedimento de habilitação e celebração. Na união estável, é possível reconhecimento mesmo sem contrato. E isso faz com que, em algumas situações, exista a dúvida se aquelas pessoas estão em namoro ou em união estável. Quando é que o namoro passa a ser uma união estável? Quando é que nós começamos a ter efeitos jurídicos? Porque namoro não tem efeito jurídico, em regra, mas a união estável tem. E disso tudo, nós começamos a fazer instrumentos para tentar proteger as pessoas.
declaração bilateral de união estável, declaração em que os dois vão lá e declaram que tem união estável, dizendo a data do início, o que é perfeito, essa declaração deles valida que os dois estiveram lá perante o tabelião e disseram que tem uma união estável. Agora vejam bem, o tabelião não está dizendo que eles têm uma união estável. O tabelião está apenas afirmando que eles estiveram lá e que eles disseram que tem uma união estável há 10 anos atrás. O tabelião não está certificando que essa união tem 10 anos. Isso é bem importante. Tanto que, em regra, é possível fazer uma declaração unilateral de união estável. Eu posso ir ao tabelião e declarar que eu tenho uma união estável com alguém. Foi muito utilizado por um bom tempo para, por exemplo, permitir visitas íntimas, né, já que era necessário comprovar uma união estável. Nós podemos fazer também uma declaração, não sei se vocês já ouviram falar, de inexistência de união estável. Imaginem que eu tenho um namorado, e eu não quero ter efeitos nenhum desse relacionamento. O que eu vou fazer? Uma declaração. Vocês já ouviram falar do contrato de namoro, né? O que nós vamos fazer? Para a gente se proteger, a gente faz uma declaração de que a gente não tem uma união estável. É possível essa declaração no direito brasileiro? Veja, fazer a declaração é possível. Agora, a garantia dos seus efeitos é relativizada, porque eu não posso contratar o início da união estável, não posso contratar que eu não tenho uma união estável, simplesmente porque a união estável não é um contrato. Não seria natureza contratual, então esses documentos são informativos das declarações das partes, mas admitem prova em contrário no que diz respeito à realidade. Então, mesmo que eu tenha feito uma declaração de inexistência de união estável, não me garante que futuramente esse relacionamento seja convertido e reconhecido como união estável. Isso gera bastante insegurança, as pessoas querem ter a certeza ou a garantia, mas por hora, né, a declaração é claro que vai ser considerada por um magistrado, mas ela não pode impedir ou garantir que nós não vamos ter. Mas existem meios, né? Nós podemos fazer essa declaração de união estável, de inexistência, podemos renová-la periodicamente, que é uma solução, né? Renovação periódica da declaração de união estável, para garantir que ela venha a ter realmente essa sua eficácia. Saber se eu tenho uma união estável ou um casamento é importante não apenas para os regimes de bens daquele relacionamento, mas também para os efeitos sucessórios. Por quê? O atual Código Civil prevê, no seu artigo 1829, a ordem de vocação hereditária da sucessão legítima. E observem aqui o artigo que eu coloquei parcialmente, pelo menos na parte que nos interessa agora, que é a questão do cônjuge, o planejamento quando há um cônjuge. Observem que as classes são descendentes, ascendentes e cônjuges, estão ali marcadas em vermelho. Mas nas duas primeiras classes nós temos o cônjuge como herdeiro concorrente. Isso significa o quê? Significa que o cônjuge, além de partilhar patrimônio comigo, decorrente do regime de bens que escolhemos, e como nós vimos, a grande maioria acaba escolhendo a comunhão parcial, 80% dos relacionamentos está em comunhão parcial, como eu vou dividir com ele aquilo que adquirimos onerosamente durante o casamento. No entanto, se esse nosso relacionamento terminar em razão do óbito, o meu cônjuge vai ser herdeiro daquele patrimônio que era meu, da minha parte. Ele vai se tornar um herdeiro. No nosso sistema anterior, a ordem era só o que está aqui de vermelho, descendentes, ascendentes e cônjuge. No sistema atual, o cônjuge é um herdeiro concorrente. Talvez essa norma agora não tenha tanto impacto social, porque como boa parte dos óbitos relacionam-se a pessoas de 70, 80 anos, é uma faixa de pessoas que ainda estão casadas no sistema antigo, no sistema de comunhão universal, que não tiveram divórcio e que provavelmente eram casados com o pai dos seus filhos, as pessoas que hoje estão na faixa dos 80, 70 anos. Conforme a gente vai se aproximando da faixa do óbito, né, vai subindo, vai se aproximando das pessoas que estão hoje na casa dos 60 anos, nós já vamos encontrar pessoas com segundos casamentos,
e que os pais não são, e que não são casados necessariamente com os pais dos seus filhos. E isso faz diferença no direito sucessório. Por quê? Quando as pessoas casam em comunhão parcial, elas têm a ideia de que vão dividir com o cônjuge aquilo que adquiriram onerosamente. Já sabem que não vão dividir o que recebem de doação, o que tinha anterior ao casamento e o que foi recebido por herança. No entanto, o que ainda precisa ser reforçado é que, caso o casamento termine por óbito, o cônjuge vai também ser herdeiro naqueles bens que ele vai pegar a parte dele e ele vai ser herdeiro naqueles bens em que não foi aquisição conjunta. Isso não vai ser o ponto principal, porque ele se tornou herdeiro. Ele vai concorrer com os descendentes. Ou, no caso do inciso 2, com os descendentes. Observem que o inciso 1 é bem maior, né, em texto do que o inciso 2, porque o legislador fez uma tabela de ponderação e disse que em alguns casos, escolheu que em alguns casos o cônjuge não vai ser herdeiro junto com os descendentes. Quais são os casos? Mas isso é só com os descendentes, observem. Quais são os casos? Casado em comunhão universal, casado em comunhão parcial sem bens particulares, ou seja, eu sou casada em comunhão parcial e o único bem que tem foi adquirido em conjunto com o marido, então já é meio a meio, portanto ele não participa na outra metade, fica só para os filhos. Na comunhão universal também, não participa como sucessor, ou no regime da separação obrigatória, ele também não é herdeiro. São as 3 situações em que, concorrendo com descendentes, com os filhos, ele não vai ser herdeiro. Isso se deu porque a ideia do legislador era proteger, né, a parte dos filhos. Tá. Mas isso significa, então, que o cônjuge vai ser herdeiro naquele bem que ele não planejava dividir. E isso traz uma certa preocupação, porque por vezes o cônjuge não é, como repeti já algumas vezes, o pai dos filhos. E historicamente, socialmente, nós temos a tradição de deixar o patrimônio, deixar os bens para os filhos. E aí, por esta razão, muitas pessoas têm buscado planejar o que vai ser feito após a sucessão. Tem mais um agravante nisso tudo. Essa situação que está prevista no Código Civil como o artigo 1829, como cônjuge, foi resolvida, foi decidida pelo STF em 2017, que também se aplica aos companheiros. Então, se eu tenho uma união estável, o meu companheiro vai ter, em razão de termos união estável, uma meação do patrimônio que foi adquirido na constância do casamento, e em razão da minha morte, ele vai concorrer no restante do patrimônio. Então, ele vai ser herdeiro, por exemplo, na casa que eu tinha antes de conhecê-lo, ele vai ser herdeiro numa herança que eu recebi, eventualmente tem uma herança recebida ou alguma doação. Isso, que acontece há poucos anos, traz uma mudança bem impactante, porque às vezes as pessoas pensam que estavam na união estável e que não iriam partilhar o patrimônio a não ser o que foi adquirido conjunto. E isso não é uma realidade, principalmente depois da decisão do STF. Essa decisão, tá? Essa aqui é uma parte da ementa que eu colocaciono aqui para vocês, tá? Ela é expressa em dizer que no sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros. Portanto, o artigo 1829 se aplica na integralidade também à união estável. E aí começa a preocupação. Estou em união estável ou não estou em união estável? Então, se eu estou em união estável, eu já tenho que planejar. Eu quero que o meu cônjuge seja meu herdeiro ou não quero? Isso vai depender de cada situação, de cada realidade familiar. Existem pessoas que por vezes nos procuram para fazer um planejamento em que o cônjuge ou companheiro seja beneficiado. Seus filhos talvez já sejam adultos, já receberam, adultos, né, já tenham recebido a sua contribuição, e aquela pessoa quer proteger o cônjuge ou o companheiro que vive ao seu lado. Mas existem outras situações em que os cônjuges ou companheiros não querem partilhar esse patrimônio entre si.
E observem que trazendo o cônjuge à situação de herdeiro, ele vai participar na sucessão, mesmo que casado em separação total de bens. Então, imaginem que eu faço uma união estável, em separação total de bens, e com a minha morte, o meu cônjuge, o meu companheiro, vai ser meu herdeiro. E pode parecer, mas que egoísmo, quero, não quero. Gente, cada situação é particular. Por vezes, as pessoas iniciam um relacionamento de união estável ao casamento, já com mais maturidade, já com patrimônio, já com filhos, cada um com seus filhos, e querem que o seu patrimônio fique para os seus filhos quando da sua morte. E o cônjuge fica resguardado com o patrimônio deles. E ok, para cada situação nós temos um planejamento mais adequado ou ideal. Agora, o primeiro ponto de alerta é: o cônjuge e o companheiro são herdeiros, e são herdeiros no patrimônio que não é dividido. Observem que essa divisão, ou que o cônjuge vai concorrer nos bens em que ele não participou, em que ele não tem ameação, foi ratificada pelo STJ, vejam essa decisão de 2015 da segunda sessão, e quando o cônjuge concorre com descendentes, ou seja, ele é herdeiro, o cônjuge sobrevivente é herdeiro junto com os filhos da pessoa que morreu, que podem ser seus filhos ou não, tá? O cônjuge vai ter a meação dele, porque isso não é questão de direito sucessório, é questão de direito de família, e vai também ser herdeiro no patrimônio, mas ele vai ser herdeiro naquele patrimônio que ele não tem meação, como diz ali na decisão e sublinhado em vermelho, a concorrência é apenas nos bens particulares. Então, se uma pessoa é casada em comunhão parcial e tem um apartamento que comprou com seu cônjuge, um sítio que recebeu de herança, o cônjuge tem a metade do apartamento como meação, não é herança. A outra metade vai ser herança só dos descendentes. E naquele sítio que era anterior ou herança, nesse caso era herança, o cônjuge não tem metade porque não se comunica pelo regime de bens. No entanto, ele vai ser herdeiro junto com os descendentes. Ele vai ser. Se for um casamento em separação total, o cônjuge não tem meação em nada e vai ser herdeiro em todo o patrimônio. E se for a concorrência não com descendentes, mas com ascendentes, o cônjuge ele vai ser herdeiro de todo o patrimônio, tá? Essa regra de que ele só concorre nos bens particulares, ela só se aplica na concorrência com os descendentes. Portanto, isso é muito importante de se ter ciência quando do planejamento. E normalmente quem procura para fazer planejamento ou fazer tem essa preocupação, tem filhos, então quer saber o que vai ficar com meus filhos, o que vai ficar com meu cônjuge. Como eu disse, existem variáveis, existem pessoas que preferem privilegiar o cônjuge e tem pessoas que preferem privilegiar os filhos. E como é que nós vamos fazer isso? Para planejar as questões de direito de família, dos relacionamentos, nós fazemos pacto ou contrato de união estável. As questões sucessórias, em regra, têm que ser resolvidas conforme o direito sucessório, que não seria daí no caso, no pacto, e sim pela elaboração de um testamento. O testamento ressurge como instrumento importante para planejamento sucessório. Em vez de a gente pensar em doação em vida, que é muito utilizado como um adiantamento, né, de herança, doação em vida, mas eu já estou dispondo do patrimônio desde já. O testamento é um ato que me permite planejar a sucessão com bastante tranquilidade, com bastante clareza. Só que o testamento, assim como a doação, vai ter um limite. Qual é o limite? O principal limite do testamento? É o que nós chamamos de legítima, é a parte dos herdeiros necessários. Se eu tenho herdeiros necessários, o meu testamento só pode abranger metade do meu patrimônio. E para quem é casado,
o cônjuge é herdeiro necessário. Isso significa que, em regra, ainda que eu tente excluí-lo da sucessão, eu vou encontrar essa limitação dele ser herdeiro necessário e não podê-lo excluir totalmente. Então, eu vou, ou no que diz respeito, quando eu quero privilegiar o cônjuge também, os filhos eu não posso retirar de metade. Metade da minha sucessão vai ter que seguir essas regras da sucessão legítima e a outra metade eu posso fazer por testamento, né? Mas é bem importante porque eu posso planejar. Existe uma maleabilidade. Atualmente nós temos uma discussão que talvez nos próximos anos se resolva a respeito da manutenção ou não da legítima, né? Se a gente deve manter esses herdeiros, como deve ser, se é metade ou não. Mas por hora esse é a nossa lei. Aí vocês observam que ali está escrito cônjuge. E vem uma pergunta: e o companheiro é herdeiro necessário? A decisão do STF disse isso. Quando saiu a decisão do STF, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que era amicus curiae nesse processo, fez embargo de declaração perguntando justamente isso. Tá, e agora? A gente igualou o regime sucessório e o companheiro se tornou herdeiro necessário também. E a resposta que veio nos embargos de declaração é que o artigo 1845, que é esse que trata de herdeiros necessários, não foi debatido. E o que foi debatido foi apenas o 1829. Portanto, nós não temos uma resposta expressa e direta do STF no que diz respeito a ser herdeiro necessário ou não. E essa pergunta é relevante porque se eu entender que o cônjuge, desculpem, que o companheiro é herdeiro necessário, eu quando vou fazer um testamento, eu já sei que eu só posso dispor para ele, não posso excluí-lo de tudo, né? Em 50% ele vai participar. Mas se eu considerar que ele não é herdeiro necessário, eu poderia excluí-lo totalmente do direito sucessório. E essa forma de... Por isso que essa pergunta é extremamente relevante, porque eu poderia optar, se eu, por exemplo, não quero deixar nada do ponto de vista sucessório para a pessoa com quem eu vivo, eu poderia optar por ter uma união estável e fazer um testamento excluindo essa pessoa do direito sucessório e, portanto, ela não ficaria com nada. Podia fazer uma união estável em separação de bens e um testamento a excluindo. É por isso a relevância dessa pergunta. Atualmente, nós temos bastante divergência do ponto de vista doutrinário e até de entendimento jurisprudencial, já com alguns, a grande maioria sinalizando no sentido de que são herdeiros necessários, mas acompanho alguns colegas, entre eles Mário Delgado, que defende fortemente essa possibilidade de que não seja herdeiro necessário, e justifico pelo voto, né, analisando o voto do ministro Fachin, em que ele diz, né, que dentro da discussão do recurso extraordinário, privilegiar maior liberdade à conjugalidade informal não é atribuir menos direito, portanto, né, a oferecer a possibilidade de excluir os efeitos sucessórios. Aqui sai um pouquinho cortado, mas depois vocês podem consultar direto no acórdão. Além disso, tem uma outra questão do planejamento sucessório que tem sido levantada por Rolf Madalena, que inclusive deu em abril do ano passado uma palestra para nós aí na OAB, na ESA, sobre a renúncia antecipada da herança por pacto. E vejam bem, a despeito de ser considerado herdeiro necessário ou não, o companheiro ou o cônjuge poderia ser retirado do direito sucessório, mas não por testamento, e sim por um pacto sucessório. Um pacto que seria feito pelos dois, um contrato, portanto, em que eles afirmam que não querem ter direitos sucessórios um do outro. Isso já é reconhecido em Portugal, em que é possível, para quem escolhe o regime de separação de bens, também incluir uma cláusula no pacto, excluindo direito sucessório. Então, como é que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer um contrato e ambos vão dizer que renunciam mutuamente à condição de herdeiro. A discussão
doutrinária grande, eu recomendo a leitura. O Rolf Madaleno tem já publicação sobre esse assunto, não tanto no livro dele, quanto em artigos publicados no IBDFAM. Mário Delgado também tem publicação a respeito dessa renúncia antecipada da herança, qual eu sugiro a leitura. Procurem, investiguem. É algo que pode ser feito. Eu acredito nessa ideia e já fiz essa ideia. Então, já fiz contrato de união estável em que o casal optou pela separação de bens e colocou a cláusula de renúncia antecipada, né, nesse contrato. Ainda não foi no casamento. No casamento nós já fizemos de outra forma, mas professor, eles já casaram, poderiam fazer um contrato separado? Precisa ser no pacto? Não é cláusula necessariamente de pacto? Como é que nós poderíamos fazer? Penso que nós poderíamos fazer por um contrato, sim, e penso que é viável, não fere o pacta corvina, e Rolf Madaleno faz bem a fundamentação a respeito disso, não fere. E ele faz entre as argumentações dele a ideia de que o companheiro, quando herdeiro concorrente, ou o cônjuge, né, quando herdeiro concorrente, ou seja, não é o dono da classe, ele concorre com descendentes ou concorre com ascendentes, não seria herdeiro necessário. Também afasta o pacta corvina, porque no pacta corvina a ideia dele é proteger que eu deseje a morte da pessoa porque eu vou receber algum benefício. E nesse caso, com a renúncia antecipada, eu não tenho benefício nenhum com a morte da pessoa. Portanto, não se enquadraria na regra de proteção do pacta corvina. Penso que é uma alternativa de planejamento sucessório. Então, o que nós podemos fazer, basicamente, no que diz respeito, e agora em resumo, de tudo que nós conversamos até agora? A escolha, o planejamento patrimonial passa pela escolha do regime de bens, do tipo de relacionamento, se eu vou ter uma união estável, se eu vou ter um casamento, qual o regime de bens que eu vou adotar, e também passa pela elaboração de testamento. O professor Flávio Tartucci tem na página dele, eu recomendo para vocês que procurem, um texto sobre planejamento sucessório e a utilização desses instrumentos que nós já temos, comuns, testamento, pactos, né? Um planejamento sucessório para quem tem empresas também pode ser feito por meio de elaboração de contratos, de empresas com cláusulas específicas, não permitindo, por exemplo, que os sócios sejam casados num determinado regime de bens, né, um regime de comunhão, por exemplo. São alguns instrumentos que nós podemos utilizar. Então, a escolha do modelo mais apropriado depende de cada família e de cada situação. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é não atentar que o direito sucessório passou por grandes mudanças e que nós temos o poder de planejar. Muitas vezes não se fala sobre planejamento sucessório em razão não se falar em morte, não se falar em testamento. Aliás, testamento, quão pouco a gente faz, né? O que nós poderíamos fazer num testamento? Então, vamos lá, um exemplo de planejamento que nós poderíamos fazer. Escolher a união estável ao invés do casamento, considerar que o companheiro não é herdeiro necessário e fazer um testamento pensando em excluí-lo e um contrato de separação de bens. É possível? É. Outro planejamento possível. Imaginem alguém que tem a preocupação de que o seu sócio, casado num regime de comunhão, tenha o risco, posteriormente, de um deles vir a questionar. Aliás, um dos grandes problemas hoje, que leva também ao questionamento do planejamento sucessório, diz respeito à divisão de cotas. E agora, eu sou sócio de uma sociedade, tem cotas. O meu cônjuge tem participação nessas cotas. Essas cotas são anteriores ao casamento, mas a empresa cresceu durante o casamento.
Se houver um aumento do capital social, como é que nós vamos resolver todas essas questões? Ser sócio hoje de uma sociedade limitada, que é a grande maioria das empresas, e ser casado num regime de comunhão, me leva a algumas preocupações. Ou mesmo que não comunique, com a minha morte, meu cônjuge se torna herdeiro, ele vai poder entrar na empresa ou não? Como nós poderíamos resolver essas questões? Testamento, com a inclusão de cláusulas como a exclusão de direito ou redução de direitos sucessórios, testamento destinando a parte específica do cônjuge, né, ou dizendo se vai ficar com a empresa ou não, cláusula no contrato social, permitindo quem vai entrar ou não. Tudo isso faz parte de um planejamento de como eu quero que as coisas aconteçam após a minha morte, ou após a morte. Elaboração de contratos e pactos. Contratos e pactos que podem ser mistos. Por vezes eu não quero partilhar as cotas da minha empresa, mas quero partilhar o patrimônio que é adquirido. Então eu poderia fazer um pacto, um contrato de união estável, dizendo que nós temos por regra a separação de bens, mas por regra a separação de bens, mas nós vamos comunicar, por exemplo, os imóveis e as cotas das empresas não. É uma possibilidade. Então, ficam algumas dessas sugestões para inclusão em contratos ou pactos. A gente tem tentado estimular cada vez mais com que as pessoas procurem se informar sobre esse assunto, né? E ficamos aí à disposição, né, pelo que eu passei antes ali, tanto o Instagram quanto pela própria ESA, para tirarmos mais dúvidas e aprofundarmos mais o assunto, né? A ideia hoje era passar um recado, vamos planejar, vamos pensar o que fazer, e os três, né, grandes instrumentos que hoje me parecem adequados para um bom planejamento sucessório são o testamento, o contrato ou pacto, e para os empresários, cláusulas no contrato social. Eu encerro aqui a nossa aula agradecendo a ESA novamente, né, agradecendo e parabenizando a ESA e a OAB, né, por durante todo esse momento tentar fazer com que a gente tenha esse contato, esse debate, e me coloco à disposição para, né, trocarmos mais ideia e pensarmos o trabalho preventivo é algo muito importante na advocacia atualmente, né, e planejar é muito melhor do que posteriormente a gente passar algum tempo em litígio, né, discutindo o que realmente se queria ou não, ou no caso do óbito, né, se a pessoa tinha uma união estável ou não. Tá bom? Obrigada, até a próxima e desejo que todos passem bem por todo esse período.